Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula vamos falar de equilíbrios químicos simultâneos. Como assim? Várias reações químicas reversíveis que estão em equilíbrio e esses equilíbrios são simultâneos porque as substâncias que participam de um equilíbrio, por exemplo, participam também do outro equilíbrio, da outra reação reversível. Quero mostrar para vocês como que a gente relaciona as constantes de equilíbrio quando temos um equilíbrio simultâneo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E antes da aula, roda a vinheta! Antes da gente começar a falar sobre os equilíbrios simultâneos, quero mostrar para vocês algumas variações que as constantes de equilíbrio podem sofrer quando as reações químicas são manipuladas. A gente falou de manipulação de reações quando falamos de lei de Hess lá na termoquímica. Aqui é algo muito parecido, não é a mesma coisa, porque a gente está falando de constante, não de ΔH, mas tem um significado muito próximo do que a gente via lá. Por exemplo, imagine que a gente tenha uma reação em que eu tenha o A gasoso reagindo com o B gasoso em equilíbrio com o AB gasoso. Vamos supor que essa reação ela esteja em equilíbrio, é uma reação reversível. A gente sabe que uma reação, quando entra em equilíbrio, pode ser expressa uma constante desse equilíbrio. Concordam comigo? Vamos escrever a constante desse equilíbrio? Então, a constante desse equilíbrio eu vou chamar de constante K1. Eu vou escrever a constante em função das concentrações, beleza? Podia ser em função das pressões, é o mesmo raciocínio que eu vou mostrar aqui. Então, ficaria com concentração dos produtos, que são AB, sobre a concentração dos reagentes, que são A e B, todos os coeficientes 1. Então, aqui eu não preciso elevar a nenhum coeficiente. Então, aqui temos uma reação em equilíbrio e temos a constante de equilíbrio em função das concentrações. Vamos supor que a gente manipule essa reação no seguinte sentido. Eu vou multiplicar essa reação, por exemplo, por 2. Quando eu multiplico uma reação por 2, ou por 3, ou por qualquer outro valor, será que a constante é afetada? Vamos analisar? Ao multiplicar uma equação por 2, concordam que eu vou ficar com 2A no estado gasoso mais 2B no estado gasoso, se transformando em 2AB no estado gasoso? Se eu precisar escrever essa constante de equilíbrio, como que ficaria essa constante de equilíbrio? Constante de equilíbrio, que eu vou chamar agora de K2, porque ela não vai ser igual à primeira, justamente por quê? Porque aqui vai ficar concentração do AB elevado ao quadrado dividido pela concentração do A elevado ao quadrado e do B elevado ao quadrado. Concordam? Mas concordam também comigo que tudo isso aqui é a mesma coisa que eu escrever concentração de AB sobre concentração de A e concentração de B elevado ao quadrado? Conclusão que eu tiro disso tudo, eu sei que a concentração de AB sobre concentração de A e B é exatamente o K1. Então, a conclusão que eu tiro é, sempre que eu multiplico uma equação por algum número, nesse caso foi multiplicar por 2. Que conclusão que eu chego? Que a constante ela passa a ser a constante que eu tinha inicialmente elevado ao coeficiente que eu multipliquei, no caso, por 2 elevado ao quadrado. Eu posso falar aqui que K2, vou anotar aqui embaixo, que K2 é igual ao K1 elevado ao quadrado. Sempre que eu multiplico uma reação por algum número, a nova constante ela fica elevada àquele valor que eu multipliquei a reação. E se eu inverter uma reação, se eu manipular uma reação invertendo, o que será que acontece? Vamos ver? Vamos na sequência. Eu vou pegar aqui a mesma reação, vejam, A gasoso mais B
gasoso, se transformando em AB, gasoso. Vamos supor que aqui eu tenha a constante de equilíbrio que eu vou chamar de K1 de novo. O que é K1? Concentração dos produtos que são AB, dividido pelo reagente, que é o A, e o B elevado à primeira potência. O que eu vou fazer agora, ao invés de multiplicar ela por algum valor, vai ser inverter essa reação. Ao inverter essa reação, eu jogo o produto AB para o lado dos reagentes e eu jogo os reagentes para o lado dos produtos. Isso é inverter uma reação, já vimos isso lá na lei de Hess. Se eu for escrever a expressão dessa constante, como que ficaria essa expressão? Vou chamar aqui de constante K3. O que ficaria K3? Concentração dos produtos dividido pela concentração do reagente. Qual é a relação que existe entre K1 e K3 agora? Vejam que a expressão está bem o inverso uma da outra, não é? K1 é AB sobre A vezes B, enquanto K3 é A vezes B sobre AB. Então, quando a gente inverte uma reação, o que acontece com a constante de equilíbrio? Ela é invertida. Então, nesse caso, eu posso dizer que a constante K3, que é a constante do equilíbrio depois de inverter a primeira reação, ela é 1 sobre o valor do K1. Ou seja, eu inverto a fração. K1 e 1 sobre K1. Não vai trocar o sinal, porque lá no ΔH a gente trocava o sinal. Aqui a gente está, na verdade, invertendo a fração, invertendo o número. E uma última manipulação que a gente pode fazer é dividir uma reação por algum valor. O que acontece quando eu divido uma reação com a constante do equilíbrio? Vamos na sequência? Vou pegar a mesma reação. A gasoso mais B gasoso se transformando em AB gasoso. E para essa reação, a gente já tem uma constante, a gente chamou de K1 desde o comecinho da aula, né? Que é a concentração do AB dividido pela concentração de A vezes a concentração de B. Vamos agora pegar essa reação e dividir ela por algum valor. Vamos dividir essa reação por 2. A gente, no primeiro exemplo, multiplicou uma reação por 2, agora a gente vai dividir. Quando a gente divide uma reação por 2, o que acontece com os coeficientes estequiométricos? Eles são divididos por 2. Então, aqui ele vai ficar meio A gasoso mais meio B gasoso. Afinal, os coeficientes estequiométricos eram iguais a 1. Então, eu dividi por 2, deu meio. E aqui também meio AB gasoso. Aqui eu vou ter uma nova constante de equilíbrio. Vou chamar aqui de constante K4. Como que vai ficar essa constante? Concentração de AB elevado a meio dividido por concentração de A elevado a meio vezes concentração de B elevado a meio. Concordam que eu poderia escrever exatamente assim, ó, concentração de AB, como elas estão elevadas todas ao mesmo coeficiente, eu tirar os coeficientes e fazer dessa forma aqui, todos elevados à meia potência. Então, o K4 para a gente é a concentração de AB, deixa eu circular aqui, dividido pela concentração de A e de B elevado à meia potência. Mas a concentração de AB dividido por A vezes B nada mais é do que o K1. Então, eu chego à conclusão que o K4 ele fica igual ao K1 elevado a meio. Mas K1 elevado a meio, concordam comigo que é a mesma coisa que raiz quadrada de K1? Vejam que interessante, quando eu divido por 2, por exemplo, uma reação, a constante, a nova constante de equilíbrio, ela fica a raiz quadrada daquela constante. Se eu divido por 3, a nova constante passa a ser a raiz cúbica daquela constante que eu tinha no início. E assim por diante. Então, pessoal, vimos aqui o que acontece com as constantes de um equilíbrio quando manipulamos as reações daquele equilíbrio. Sempre que eu multiplico uma equação por algum valor, a nova constante é a constante anterior elevado àquele valor. Então, se eu tenho uma reação que eu multipliquei por 3, a nova constante vai ficar a constante inicial elevado à terceira potência. Vimos também que quando a gente inverte uma reação, o valor da constante é invertido.
Se eu tinha uma constante x, a nova constante vai ser 1 sobre x. Afinal, eu inverti a reação, eu mudo o denominador, sobe para o numerador desce para o denominador. E vimos também o que acontece quando a gente divide uma equação por algum valor. Se eu divido uma reação por 2, a nova constante vai ser a raiz quadrada daquela primeira constante. Se eu divido uma equação por 4, a nova constante vai ser a raiz quarta daquela primeira constante. Eu mostrei para vocês essa parte inicial de como que as constantes são alteradas pela manipulação das reações, porque é isso que a gente faz normalmente em exercícios de equilíbrios simultâneos. Quero mostrar para vocês agora, se eu tiver uma reação, duas reações acontecendo simultaneamente, e eu quero calcular a constante de equilíbrio, por exemplo, da equação global desse processo em função das constantes de equilíbrio das outras duas reações, que são as reações parciais. Vamos ver na sequência? Então vamos imaginar esse equilíbrio simultâneo aqui, bem simples, só com duas reações. Vejam que são equilíbrios simultâneos, porque uma das substâncias que está na primeira reação, por exemplo, o AB, que é produto da primeira reação, ele faz parte dos reagentes da segunda reação. Então são equilíbrios simultâneos. Se eu pedisse para vocês, escrevam a expressão da constante de equilíbrio da primeira reação, como que ficaria? Vou chamar essa primeira constante de K1. Ficaria concentração dos produtos, que nesse caso é o AB, dividido pela concentração dos reagentes, que são A e B. Vamos supor que eu peça para vocês escreverem a constante de equilíbrio para a segunda reação, a reação K2. Vamos chamar aqui de constante de equilíbrio K2. Concentração do produto da segunda reação, que é o AB2, dividido pela concentração dos reagentes, que são AB e B. Essas são as expressões das constantes das duas reações que estão acontecendo aí concomitantemente. Vamos supor que eu peça para vocês escreverem a equação global desse processo. A equação global ela é calculada pela soma das reações parciais. Eu vou cancelar o AB, que é produto da primeira reação, com o AB, que é reagente da segunda. E aí eu vou ter a minha reação global. A reação global aqui vai ser A gasoso, que é o que sobrou. Sobraram 2B gasoso nas duas reações, não é? E sobrou lá no final o AB2 gasoso. Essa pra gente é a reação global. Se eu precisasse escrever essa reação, a constante de equilíbrio da reação global, que eu vou chamar aqui de K3, como que ficaria? Vou colocar aqui em outra cor, ó. K3 é igual concentração do AB2 dividido pela concentração de A vezes a concentração do B elevado ao quadrado, porque eu tenho o coeficiente 2 à frente do B. Beleza, escrevemos as constantes de equilíbrio, mas não é esse o meu objetivo. O objetivo aqui é que eu escreva a constante K3, que é a constante da global, em função da constante K1 e da constante K2. Como que eu faço isso? Concordam comigo que para chegar na equação global eu simplesmente somei as duas reações? Se eu simplesmente somei as duas reações, eu posso dizer que no final a constante da reação global ela vai ser exatamente igual à constante da primeira reação multiplicada pela constante da segunda reação. Cuidado, não é porque você somou as duas reações que as constantes se somam. Não é a mesma coisa que ΔH. O ΔH a gente sabe que se soma, mas as constantes elas são multiplicadas. Quer ver como dá exatamente o que a gente concluiu do K3? Ó, eu vou pegar simplesmente aqui e eu vou substituir o K1 pela expressão dele e o K2 pela expressão dele. O K1 a gente sabe que é AB dividido por A vezes B. Estou só pegando a equação do K1 e substituindo aqui. E o K2 é o quê? É a concentração do AB2. Estou pegando a expressão do K2 que eu coloquei em azul lá em cima, dividido pela concentração do AB pela concentração do B. Beleza? Vamos resolver essa equação aqui? Concordam comigo que tendo AB em cima e AB embaixo, como está tudo multiplicando, eu posso cancelar? O que sobra aqui no final? Vamos colocar o final. Sobrou em cima AB2, concentração do AB2, e embaixo sobrou o quê? A concentração do A e sobrou a concentração do B, tanto aqui quanto aqui.
concentração de B vezes concentração de B fica concentração de B ao quadrado. Concordam que essa expressão que eu acabei de chegar aqui é exatamente igual a essa aqui? Então a conclusão que eu chego, qual é? É que realmente quando eu somo reações químicas, a constante da global é a multiplicação das equações que foram somadas. Vou mostrar para vocês na sequência um equilíbrio um pouquinho mais complexo para a gente pensar aí. Vamos na sequência? Imagine agora então que eu tenho esse equilíbrio simultâneo. Eu tenho a água se decompondo em hidrogênio mais meio mol de oxigênio, tenho uma constante K1 e eu tenho a reação do CO2 se transformando em CO e meio mol de oxigênio e tem ali um equilíbrio cuja constante é a K2, beleza? Vamos supor que eu peça para vocês escreverem a constante de equilíbrio de um terceiro equilíbrio em função dessas duas constantes, K1 e K2. Imagine que eu tenha isso aqui agora. Eu quero calcular essa constante aqui, a constante do hidrogênio mais o CO2 se transformando em água mais CO. Isso aqui tem uma constante, a constante K3. Eu quero escrever essa constante K3 em função da primeira e da segunda constante de equilíbrio. Para começar, para eu chegar nessa equação em amarelo, que eu vou chamar de equação global, eu simplesmente tive que somar as duas reações? Pensa, se você somar as duas reações em branco, você chega na equação amarela? Jamais. Como que eu consigo manipular a primeira e a segunda reação de modo a chegar na reação em amarelo? Concordam comigo que na primeira reação, vejam, eu vou circular aqui a água do lado esquerdo da seta, do lado dos reagentes. Só que na reação que eu quero trabalhar com com a constante, eu tenho a água do lado dos produtos. Eu quero calcular a constante K3 de uma reação que a água é produto. Então, o que eu vou fazer com essa primeira reação? Eu vou inverter essa primeira reação. Vamos inverter essa primeira reação? Invertendo a primeira reação, eu vou colocar ela aqui embaixo. Ó, eu vou ficar com o hidrogênio e o meio mol do oxigênio se transformando em água. Eu simplesmente inverti a reação. A gente estudou no comecinho da nossa aula de hoje, quando a gente inverte uma reação que acontece com a constante, ela é invertida, não troca o sinal. Então, se ela valia K1 inicialmente, agora ela vai valer 1 sobre K1. Beleza? Agora que eu tenho a primeira reação revertida, será que se eu somar com a segunda reação é essa aqui, ó, CO2 com CO mais meio O2. Será que se eu pegar essa reação, que tem uma constante K2, e somar com a primeira invertida, eu consigo chegar naquela que eu quero calcular a constante, K3? Vamos ver? Vamos somar essas duas reações. Somando elas, eu posso cancelar meio mol de O2 de cada lado, e aí eu chego à seguinte reação. Sobrou hidrogênio e sobrou CO2. Do outro lado sobrou água e sobrou CO. Não é exatamente igual àquela reação que você quer escrever a constante K3? Portanto, a constante K3, pessoal, é a soma dessas duas reações que eu manipulei. Na verdade, eu manipulei só a primeira, a segunda eu mantive como estava. A gente acabou de ver no exemplo anterior que quando eu somo duas reações para chegar na global, ou somo 3, eu multiplico as constantes. Então, eu vou ter que multiplicar a constante da primeira, que agora vale 1 sobre K1, pela constante da segunda, que vale K2. Então, eu chego à conclusão que a constante K3, em função de K2 e K1, fica exatamente dessa forma. K3 é igual a K2 dividido por K1. Então, pessoal, da mesma forma que a gente usava na lei de Hess, manipulação de reações, invertia, multiplicava, dividia uma reação por algum valor e depois somava os ΔHs, a gente pode fazer a mesma coisa em equilíbrios simultâneos. A gente pode inverter, multiplicar, dividir uma reação por algum valor, somar as reações para chegar numa global, que é aquela que eu quero calcular, a tal da constante, só que eu não posso esquecer que se eu estou trabalhando com constantes, ao invés de eu somar as constantes manipuladas, eu multiplico as constantes manipuladas para chegar na constante da global em função das constantes de equilíbrio das reações parciais.
Aconselho que vocês treinem muitos exercícios de equilíbrio simultâneos para estabelecer essas relações e se sentirem mais seguros com relação a esse conteúdo. Então, se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!